Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa atenção. Quero mandar um grande abraço especial para os amigos da Estética Oral, no ABC Paulista, em Santo André, que não perdem o nosso podcast Sintracom São Paulo. É o Rogerinho, Rogério Pacônio e também a nossa amiga Fabiana. Abração além do Rogério, né? Nós temos aí também sendo abraçado o Dr. Fernando Mauro da TV a cabo NET Guarulhos. Grande abraço, gente. Hoje na bancada ele, Ramalho Júnior, aqui o diretor do sindicato, do Sintracom São Paulo. O Sintracom São Paulo, que é o maior sindicato dos trabalhadores da construção civil no planeta, no mundo. Hoje temos a honra de receber, Júnior, o nosso companheiro, o Marcelo Rubens Orlando. O Marcelo é professor de educação física, especialista em ergonomia, que ele vai já explicar que palavrão é esse aí, né? Ergonomia e treinamento funcional laboral. Marcelo é educador físico com mais de 20 anos de experiência. Ele é bacharel em educação física, entre outras muitas graduações. O homem é um especialista. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Sintracom São Paulo. Quero agradecer a oportunidade da gente falar desse tema que vem crescendo muito, que é a ginástica laboral. Perfeito. Muito bem, e o tema de hoje é saúde no trabalho, atividade física laboral. Ô Marcelo, explica aí, o que é exatamente ergonomia e treinamento funcional laboral? Vamos lá, então vou começar pela questão da ergonomia, tá? Ergonomia é uma ciência que estuda o nosso posicionamento enquanto a gente está trabalhando. Então, exemplo, para ser bem prático, o jeito certo de se sentar numa cadeira é para você desenvolver o seu trabalho. Sim. Então, exemplo, seus pés têm que estar apoiados 100% no chão, a sua lombar tem que estar apoiada 100% na cadeira, suas costas apoiadas 100% na cadeira. Se tivéssemos um monitor aqui, eu teria que estar olhando exatamente no meio da tela, nem acima e nem abaixo. Basicamente, a ergonomia estuda isso. Então, a pessoa vem, olha lá os funcionários trabalhando em determinada organização, se for no parte de tecnologia da informação ou vendas, olha, faz uma análise e corrige todo mundo. Pega um por um e fala, você, porque cada um aqui, exemplo, nós estamos em 3. Cada um aqui tem uma altura. Sim. Então, é a mesma cadeira o ajuste para todo mundo? Não. O monitor seria o mesmo ajuste de altura para todo mundo? Não. E são pequenos ajustes que fazem uma diferença muito grande. Porque no final do dia do trabalho, às vezes o colaborador vai embora com uma dor tensional de cabeça, que ele está achando que é dor de cabeça mesmo, mas não é. É só um pequeno ajuste na sua parte de cervical. Sim. Que vai melhorar muito. Problema de postura. Problema de postura. Então, a parte de ergonomia vai estudar isso. A parte do treinamento funcional laboral, isso já é um pouquinho mais complicado. Sim. Assim, na questão seguinte. Existe o treinamento funcional, que hoje é uma das atividades físicas que mais cresce no Brasil e no mundo. Por quê? Porque ele imita basicamente o que a gente faz no nosso dia. Hoje, todos nós 3 fizemos essas coisas. A gente levantou, a gente caminhou, a gente puxou, a gente empurrou e a gente se fez mudança de nível, que é agachar ou levantar. A gente fez isso. Levantamos da cama, viramos nosso corpo, levantamos, caminhamos, pegamos alguma coisa, puxamos para nós. Então a gente faz isso. Dentro do nosso trabalho, a gente também faz isso. Então a gente pega uma parte do treinamento funcional, leva para dentro do trabalho e vai adaptar de acordo com a especificidade. O que seria a especificidade? Exemplo, a gente pega aqui mesmo, dentro do Sintracom. Existem pessoas que estão lá na portaria e o cara está trabalhando em pé. Você tem outra pessoa que está trabalhando sentado. Você tem outra pessoa que está subindo e descendo escada o tempo inteiro, que é o pessoal da limpeza. Para essas 3 pessoas são o quê? Funcionalidades e especificidades diferentes. Então a gente teria que montar um treinamento funcional laboral especificamente para cada uma delas. Perfeito.
Você falou de ergonomia, se eu não me engano, a palavra grega, né? Que ergon é trabalho. Sim, exatamente. Né? Ou seja, trocando em miúdos, seriam as regras, né? Seriam assim, eu gosto de falar que seria a adaptação dentro do sistema para você melhorar a sua função do seu trabalho. Perfeito. Se é cadeira, hoje a ergonomia a gente pensa muito na questão dos EPIs, né? Você tem botas específicas para determinadas coisas. Você vê, antigamente, você pegava uma bota de 10 anos atrás, era um peso absurdo. Sim, é isso aí. Hoje você já pega uma bota, ela é leve e muito mais resistente. Né? Então, é ergonomia. Sim. É ergonomia. Ou seja, o aparelho adaptado àquela função do trabalhador. Exatamente. Júnior, seja muito bem-vindo. Bom, bem-vindo, Tom, bem-vindo a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo aqui na TV Sintracom. Em nome do nosso presidente Ramalho da Construção, Marcelo, e toda a nossa diretoria, seja muito bem-vinda aqui na nossa casa. Obrigado. É um prazer ter você aqui conosco, né? O Sintracom São Paulo, através da TV Sintracom, a gente vem trazendo vários convidados com diversos temas, de interesse não só dos nossos trabalhadores, mas de toda a sociedade de uma forma como um todo, que nos assiste e nos acompanha em cada podcast que nós lançamos aí nas redes sociais. A ideia é trazer a vocês todas as informações, não só do seu cotidiano, mas também da forma geral. Trazer o Marcelo aqui é uma grande preocupação para nós, principalmente do setor da construção, porque a atividade dos nossos trabalhadores é uma atividade, Tom, que exige muito esforço físico. E você tem muito movimento repetitivo em algumas funções, né? Na qual a gente tem um número, infelizmente, muito grande de trabalhadores nossos que, quando chega numa determinada idade, ele já não tem mais a saúde dele quando jovem, até para poder viver a sua aposentadoria. Então é importantíssimo ouvir agora o Marcelo, para ver o que ele traz de novo nessa coisa toda do mundo do trabalho, na questão da saúde do indivíduo, que é o que mais importa para nós, e eu tenho absoluta certeza para todos os nossos empregadores. Bem-vindo, Marcelo, e vamos fazer aquele belíssimo podcast. Obrigado. Vou lhe cutucar muito, viu, meu amigo? Pode, estamos aqui para responder, tirar as dúvidas e frisando o que você falou. O trabalhador da construção civil, eu encaro ele como um verdadeiro atleta. Sim. É um atleta. No turno que ele tá lá, o cara faz de tudo. O cara pega peso, o cara agacha, o cara sobe em andaime, o cara desce, o cara... Então o cara se mexe em todos os níveis que a gente chama, né? É uma academia. É uma academia. Só que no outro dia ele repete essa academia de novo. Né? Sendo que a Organização Mundial de Saúde determina que atividade física 3 vezes por semana já é considerável muito bom. Mas às vezes o cara puxa um turno, às vezes de domingo a domingo. Sim. Né? E eu gosto de frisar o seguinte, a atividade física ela é importante, super importante, principalmente pensando na longevidade, aquilo que a gente estava conversando. E o trabalhador da construção civil, chega uma hora que ele vê que o corpo dele não deixa mais ele executar aquela função. E eu acredito que isso é um ponto muito relevante. De você saber que o seu corpo não vai conseguir mais te dar o apoio, o suporte para você produzir. Porque eu vim andando para cá hoje, é muito legal você ver como São Paulo tá grande, né? Grande. E é a construção civil. Então, são pessoas que devem ser tratadas com o máximo de respeito e carinho. E eu gosto de falar que eu sou um resolvedor de problemas. Eu gosto de ver um problema para eu resolver. Né? Tanto que eu fiz uma vez uma intervenção numa obra de um amigo, um pequeno construtor lá da Zona Leste. E ele já é atleta, ele gosta de correr e tal. E eu conversando um dia com ele, falei, cara, você já imaginou a gente tentar colocar esse tipo de trabalho aqui lá para os seus funcionários? Como? Expliquei para ele, falou, vamos fazer um teste. E aí a gente fez um teste lá com ele. Pô,
ele teve um aumento de 18% na produção. 18% na produção. Os funcionários iam embora mais animados, porque no outro dia a gente colocou funcionário laboral lá. Não era só uma vez por semana, a gente colocou 3 vezes por semana. E depois, conversando com ele viu até a importância de se trabalhar o treinamento funcional laboral dentro da empresa, dele lá da construção, em 3 níveis. Olha para você ver a preocupação. E eu concordei com ele, a gente fez até um teste lá e realmente foi muito proveitoso. Que seria, antes de iniciar, 10 minutos. Pausa para o almoço, voltou, mais 10 minutos. E antes de ir embora, mais 10 minutos. Isso num único só dia. Meia hora. Isso num único só dia. E olha para você ver que interessante. Porque a gente pode estar, o pessoal deve estar escutando e falar, pô, mas isso vai me gerar um custo. Você sabe quanto uma empresa economiza a cada R$1 investido? R$ 3,75 com afastamento. A cada R$1 que ela vai investir no funcionário, ela vai deixar de gastar R$ 3,75. Essa conta não é boa ou não é boa? Sim. Boa, sim. Agora, Marcelo, na atividade física, vamos dizer assim, normal, entre aspas, né? Aquela funcional do dia a dia, da academia, da caminhada, né? É necessário que você faça até um exame médico, né, Júnior? Porque de repente a pessoa pode ter um problema cardíaco e não começa a correr e morre do coração. Sim. Isso pode ocorrer. Isso é Hoje comum, em dia, infelizmente. nós temos uma quantidade de pessoas que têm sobrepeso, que são obesas. Então é necessário que essa pessoa passe por um crivo médico. Exatamente. Mas nessa sua atividade laboral não é necessário isso? Não é perigoso alguém ter algum problema de saúde na hora da prática? Não, porque, primeiro assim, a gente não vai expor a pessoa a um tipo de atividade, exemplo, eu não vou pôr ninguém para correr, não vou pôr ninguém para pegar um saco de cimento e fazer um agachamento, vamos colocar assim, né? Eu uso uma técnica chamada trilhos anatômicos, que é que está o grande diferencial do meu trabalho. O nosso corpo ele é preenchido por trilhos. E aí, esses trilhos correspondem à funcionalidade de cada membro. Eu vou pegar, dentro daquela especificidade que o cara faz, que ele desenvolve, e eu sei o que vai estar encurtado, o que vai estar fraco, onde vai estar doendo. Eu vou pegar toda aquela preocupação dele e vou transformar aquilo em movimento. Sim. Então, movimento gera movimento. Dentro dessa pergunta que você fez, quando ele vai fazer lá o exame admissional, muito provavelmente ali já vai sair alguma coisa se ele tenha um problema cardíaco mais severo e tal. Então, eu nunca tive, né, nenhum problema, vamos dizer assim, na hora de estar executando uma atividade laboral. Pelo contrário, eu tenho grandes relatos de 10 a 12 minutos de aula. O colaborador que veio com dor nas costas, com dor no joelho, com dor de cabeça tensional, ele conseguiu desenvolver a atividade física tranquilamente, com 10 a 12 minutos só. Sim. Visando novamente essa técnica que chama-se de trilhos anatômicos, que é do Tom Myers, que veio lá dos Estados Unidos. É muito interessante. Perfeito. Júnior. Bom, Marcelo, você disse que a cada R$1, né, aplicado na atividade contratada, né, para desenvolver essa atividade física para os trabalhadores, a empresa acaba economizando R$ 3,75, né? Esses dados ele veio através de uma pesquisa, de algum instituto? Qual foi o instituto? Você tem a USP que fez um levantamento sobre isso. Tá. Você tem institutos de ergonomia que já fizeram. E eles usaram qual base de cálculo? Na verdade, eles pegaram, foi por amostra mesmo. Tá. Né? Eles pegaram lá, pegaram um grupo que fazia atividade laboral e um grupo que simplesmente não fazia. E todos esses grupos desenvolveram a mesma atividade. Sei lá, vamos levantar a parede, tá? Fizeram isso durante 25 dias, tá certo? E depois eles perceberam que essas pessoas que não faziam, na média, tiveram um afastamento. Sim. Né, por dor. Porque o que acontece, ó,
a gente tem que entender o seguinte, a construção civil, ela tem um índice de afastamento grande por lesões musculoesqueléticas. É enorme. Tá? Enorme. O que é uma lesão musculoesquelética? É uma distensão muscular. Às vezes o cara vai pegar um peso, ele não está preparado para pegar aquilo, rompe um músculo. Sim. Né? Quando rompe um músculo, é uma dor tremenda e o seu corpo ele tem uma ação de você não conseguir mexer mais aquele membro. Então, se ele rompe um músculo do bíceps, o braço dele vai encolher aqui. Ó. É um mecanismo de defesa. Você não consegue, por mais que você queira, você não consegue. A gente tem exemplos muito fáceis. Às vezes, estamos assistindo uma partida de futebol, o cara corre, põe a mão na coxa, ele teve um estiramento, ele teve quase uma ruptura, ele teve uma pequena ruptura. Esse tipo de lesão ocorre demais na construção civil. Ocorre demais. Então eles fizeram esse estudo, pegaram essas pessoas, desenvolveram o treinamento funcional, laboral, e esse outro grupo que não fizeram. Esse grupo que fez rendeu 18% a mais do que esses que não faziam e não tiveram lesão. Ou seja, não teve nenhum afastamento. Isso né? É um estudo científico. Isso é um estudo científico. Opa, maravilha. Isso é um estudo científico. Agora, depois professor, eu posso colocar a fonte aqui direitinho. Não, fica tranquilo, professor. Eu acho que depois é interessante você encaminhar esses dados, porque o pessoal com certeza nosso vai querer se aprofundar muito na matéria, professor Marcelo. A outra pergunta que eu gostaria de te fazer hoje você atua há mais de 20 anos no mercado, a tua experiência nessa área como professor de educação física mais voltada para a saúde dos trabalhadores, né? De uma forma geral, né? Na construção, hoje você atua em quais empresas, professor? Hoje eu presto consultoria para a empresa de engenharia, tem a parte de campo. Qual empresa de engenharia? A Engecelt. Engecelt. A Engecelt, a Multiservice Multiservice. e para uma pequena construtora da Zona Leste, que é de um amigo meu. Opa, perfeito. Constrói esses apartamentos Minha Casa Minha Vida, pequeno, né? Pequeno, agora tem muitos lá na Zona Leste, né? Esses praticamente 4, 5 andares. É uma construtora pequena. Eu não atuo em construtoras grandes, né? Não tive ainda essa oportunidade. E trabalho com ciclo de palestras também. Então eu levo a palestras para a semana de CIPAT, de acordo com a demanda da empresa. Hoje, na construção, a gente observa que algumas empresas desenvolvem algo parecido nesse sentido, né? Tem até no seu protocolo, a gente pode pegar o exemplo da Tegra, da Iven, algumas construtoras nossas nesses níveis que também se preocupam muito com essa questão até do próprio afastamento do trabalhador devido aos esforços físicos elevados, aos movimentos, né, repetitivos demais e tal. E para eles é custo, né? Eu acho que o empresário nosso, ele vê, lógico, a saúde do nosso trabalhador, mas é aquilo que você falou que foi colocado dentro da pesquisa. Colocado pelo grupo de cada 25 trabalhadores não desenvolveram nenhuma atividade ergométrica, posso dizer assim, professor Marcelo? Está errado na palavra? Não. Pode ser. Pode me corrigir se for uma outra palavra. Desenvolver uma atividade física e laboral. E a outra, nenhuma atividade, somente a atividade de execução do trabalho dele, da função dele atribuída. Eu acredito que nós precisamos avançar mais como sindicato, até para cobrar isso das empresas nossas, né? Essa grande preocupação, a gente não quer hoje mais ver, como vemos muitos dos nossos sócios aposentados, Tom, que passaram 30, 40 anos nas obras aqui por São Paulo, naquela época não tinha segurança nenhuma, não havia nenhum tipo de preocupação com os nossos trabalhadores, como há hoje, né? Não havia educação física laboral. Não havia educação física laboral, né? E muitos desses nossos trabalhadores, eles chegaram no término da sua vida sem qualidade, né? Eu imagino. Aqui no sindicato nós tínhamos um serviço de saúde aqui que era muito utilizado pelo corpo dos nossos associados, principalmente mais aposentados, porque ele não tinha mais saúde. A ortopedia aqui era lotada, né? O clínico geral, então, nem se fala, porque quando não conseguia vaga com ortopedista, era com o clínico para poder medicar. E a gente não quer medicar.
Eu acho que se você pudesse, professor Marcelo, dar uma dica, até para estimular aquelas pessoas que estão nos assistindo, alguns empregadores que também devem estar nos assistindo nesse momento, para eles não verem essa coisa como um bicho-papão, mas eles chegar a fazer essa continha mesmo, de como que a gente pode aplicar a atividade laboral que você já executa hoje em 3, 4 pequenas empresas no setor, médias empresas no setor da construção, né? Mas é lógico que você deve fazer isso com call center, com faço mercado, bastante. com ou várias outras atividades nossas dentro do comércio, ou até outras indústrias, não sei, mas que não seja a construção, mas a construção acho que é uma necessidade diferenciada. Porque quando você compara a indústria da construção com a indústria metalúrgica, com a indústria têxtil, com a indústria... qualquer uma das outras nossas indústrias que pertencem à nossa Federação da Indústria, é muito diferente, porque a obra é dinâmica. De manhã ela está num momento, à tarde ela está em outro, daqui uma semana ela está num outro estágio, e na indústria nossa normal, Tom, né, seja ela metalúrgica, têxtil, ela tem um layout, ela tem uma linha de produção, né, já pré-estabelecida. Então você tem toda a linha de produção, os trabalhadores vão ter aquela atividade repetitiva devido àquela linha de produção, porém não tem uma característica que se envolve tanto como é o setor da construção. Hoje nós temos um técnico de segurança dentro do canteiro da maioria das obras nossas, permanente, né? Mas imagina um técnico tomando conta de 200, 300 trabalhadores, enquanto ele está olhando um grupo de 3, 4, 5, os outros 295 estão fazendo coisa errada. Sim. Coisa errada não porque querem, mas porque estão recebendo uma pressão dos seus encarregados para poder atingir o cronograma da obra. Sim. As obras hoje, professor Marcelo, se comparar dos últimos 10 anos para cá, as obras hoje nossas elas estão cada vez mais sendo entregues num período menor de tempo. E isso não é só graças aos insumos e à tecnologia que vêm sendo inseridos no setor da construção, mas sim na forma de planejamento e de cronograma que são impostos para a linha de frente dos nossos trabalhadores, né? E nós queremos ver daqui de 20, 30 anos o nosso associado chegando aqui na porta do sindicato e bem, contando e seguindo até um exemplo do nosso secretário-geral, Antônio de Freitas, né? Que é um verdadeiro maratonista. Ele não gosta de dizer que é maratonista, não. Eu falo que o Toninho nosso, ele é um grande exemplo aqui para todos nós, né? Você vê que eu estou um pouquinho fora do peso, né? Vamos dizer que a minha massa muscular, ela está um pouquinho mais... meio exagerada, você né? precisa de mais massa magra. Mais né, massa magra, né? Aí, Mas, professor, eu acho que tudo é um tempo. Quem sabe você não me estimula a fazer alguma atividade física, né? Seja ela qual for. Podemos começar por uma simples caminhada, né, Tom? A gente tem mania de ficar sentado muito tempo, dirigindo muito tempo para percorrer as obras, né? A gente vai de um carro, de uma obra para outra e tal, vai de carro, né? E não tem como se locomover aqui em São Paulo, infelizmente, não sei se de carro. Sim. Mas no final de semana dá pra gente tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos te ouvir aí, professor Marcelo. Eu gostaria muito que você aproveitasse essa oportunidade para tentar convencer os nossos empresários, aqueles que estão nos assistindo, o que pode ser levado aí e que não assuste eles, né? Nessa questão da atividade laboral, para que eles possam fazer custo-benefício. Você falou sobre uma situação que hoje a tecnologia está muito forte dentro da obra, né? Você vê que os caras estão subindo o andar, tá no andar de cima, o andar de baixo, o cara está colocando a janela, já está pondo a grade da sacada. E na outra ponta, você não vê esse investimento na questão do colaborador. E é muito engraçado isso, Alisson, que na construção civil, isso realmente está um pouco atrasado, né? Eu presto consultoria para empresas de tecnologia e eles têm essa visão um pouco mais voltada para o colaborador. Para você ter uma ideia, uma empresa de tecnologia me chamou para fazer uma consultoria para eles na Paulista. Era um andar inteiro. Cada mesa, mais ou menos parecida com essa, tinham 12 colaboradores. 6 de um lado, 6 do outro.
ergonomia perfeita, as cadeiras, 2 monitores e tal. E aí eu fiz o teste de ergonomia com eles e depois na outra semana comecei já a aplicar a atividade laboral com eles. Eles já começaram a sentir uma melhora significativa no final do dia de trabalho deles, inclusive no outro dia quando voltavam sem dores no pescoço e tal. E a supervisora perguntou o que a gente ainda conseguiria ajustar mais ali, porque era uma empresa bem bacana. E eles davam até à vontade assim para o funcionário, tinha café, tinha chá, tinha refrigerante, tinha não sei o que. Eu falei, o ideal é que você diminuísse pelo menos a quantidade de doces, né? Eu cheguei na outra semana, tinha fruta cortada, água de coco, mas a cultura da empresa. Sim. Depois eu vi saber que os donos da empresa eram o quê? Triatletas. Então a cultura da empresa desce. Dos Lá de seus cima, CEOs, né? Dos seus CEOs. ela desceu. Na construção civil, tudo que é braçal, a gente tem um pouco de falar, não, isso aí é... Pra quê? Sendo que é a coisa mais importante que tem. Sim. Porque o cara ele tá gastando a energia vital dele ali. Do dia a dia. Como você falou, às vezes o cara chega no final da vida dele, o cara não tem autonomia. Sim. Ele tá com artrite, ele tá com artrose, ele tá com tudo. O cara não consegue colocar, se vestir sozinho. E para um cara que foi o provedor da família dele, como é que fica a cabeça dele isso aí? Agora, essa orientação que você está passando, no caso então, Marcelo, não é apenas a atividade física laboral. É uma informação, você está passando uma informação preciosíssima, né? O que se diz é que a gente precisa se preocupar com a nossa massa muscular. Sim. À medida que a gente vai envelhecendo. Exatamente. Você precisa reforçar os músculos. Então, essa informação você também passa durante a atividade. Boa pergunta, era justamente esse caminho que eu ia seguir agora. Quando a gente entra dentro de um canteiro de obras, vamos colocar assim, e fala sobre a importância da atividade física para a funcionalidade, porque eu deixo bem claro é o seguinte, isso que a gente vai fazer agora vai melhorar o trabalho de vocês. Vocês vão agachar melhor, vocês vão conseguir passar um reboco na parede melhor, não vai ter dor nas costas, não vai ter dor no ombro, vocês vão conseguir executar melhor. Uma das coisas que a ginástica laboral ela tem é o seguinte, ela não é obrigatória. A empresa coloca, mas ela não obriga o funcionário a fazer. Faz quem quer. Faz quem quer. Só que olha como é maravilhoso isso. 2 fazem, o outro não faz. Aí aquele que não faz, vê os caras... Melhorando o desempenho. E vai embora e no outro dia e o cara fala, vou experimentar isso aí. E no outro dia acaba virando uma cultura. E olha para você ver, aonde a gente vai chegar com um ciclo. A gente entrou com a ginástica laboral. Hoje os estudos mostram que quem vai na academia, frequenta a academia, no dia que ele vai, ele se alimenta melhor. Porque o cérebro dele já mandou uma informação. Pô, já começamos o dia legal, então ele vai se alimentar melhor. Ele vai dormir melhor. E no outro dia ele vai estar como? Melhor. Então, hoje, você tem uma linha de trabalho chamada Mindful. O que esse bendito nome quer dizer? Isso. Qualidade de vida. Então, é sono, atividade física e alimentação. Esses 3 itens formam o Mindful. Hoje, as empresas que têm treinamento funcional laboral, elas já estão percebendo na alimentação dos funcionários que eles estão se preocupando com a alimentação também. Porque ele está vendo que ele está melhorando e que a empresa está se preocupando com ele. Hoje, uma empresa que tem uma grade de QVT, que a gente chama de qualidade de vida do trabalho, hoje ela é uma empresa bem vista. Hoje as pessoas querem trabalhar lá. As pessoas querem trabalhar. Ela almeja trabalhar naquela empresa porque ela sabe que aquela empresa se preocupa com ele. Porque o maior ativo de uma empresa é o seu colaborador. Sim, perfeito. Não é tecnologia. O maior ativo
São as pessoas. Nós temos que se preocupar com as pessoas. Nós temos que dar qualidade de vida para essas pessoas. E como é que a gente faz isso? Dentro do seu lugar de trabalho. Às vezes ela passa mais tempo ali naquele lugar de trabalho do que na casa dela. Porque ela demorou 2 horas para chegar lá, mais 2 horas para voltar, trabalhou mais 8 horas ali. Ela ficou 12, 14 horas fora de casa. Ela volta para casa, deita, dorme. Sim. E o ambiente que vai fazer a diferença. Então imagine ele chegar de manhã e saber que vai ter uma ginástica funcional laboral lá. Que ele pode chegar para você e falar assim, professor, eu tô com uma dor aqui, você pega o cara separado, segura um pouquinho que eu vou te passar um exercício específico para você. Como é que esse cara vai se sentir? Entendi. Bem atendido, né? Assistido, inclusive, né? Ele vai se sentir com sensação de pertencimento. Sim, do processo. Exatamente. Não simplesmente um objeto de transformação daquele ambiente, que ali era um terreno e depois é um prédio. Não. Ele é pertencimento. Ele é um ativo valioso da empresa. Professor, as atividades são mais atividades físicas mesmo, né? Na verdade, ou você utiliza algum outro tipo de equipamento, técnica, para poder... Eu me especializei em treinamento sem nenhum tipo de equipamento. Perfeito. Porque, exemplo, a gente poderia estar aqui utilizando uma borracha, um mini band e tal. Agora imagine eu deslocar 200 mini bands. Entendi. Não, eu não preciso disso. Eu preciso fazer o colaborador se movimentar dentro das técnicas específicas. Mesmo porque no dia a dia ele não utiliza esses equipamentos. Não utiliza. Mas olha que interessante. Eu tenho relatos do colaborador chegar para mim e falar assim, ô professor, a minha esposa trabalha de doméstica, ou ela trabalha numa creche ali, e ela é cozinheira, ela morre de dor, antigamente falando, nas cadeiras. Ela tem muita dor nas cadeiras. O senhor não tem aí um exercício para eu passar para ela? E rapidamente eu passo 2 exercícios aqui para ela, disponibilizo até às vezes meu WhatsApp, pode me mandar, eu mando aqui. Eu tenho um programinha de GIFs animados, que são umas fotinhas que se mexem assim, pede para ela fazer isso aqui. E às vezes você vai numa outra obra, passa uma semana, volta lá, o rapaz vem até de você, professora, a minha esposa pediu para te agradecer porque ela está sem dor, diminuiu a dor dela. É uma atividade multiplicativa. Exatamente, porque assim, falando, às vezes o pessoal que está nos ouvindo fala assim, é mágica, é quase isso. Porque a gente tem 2 coisas que acontecem, é causa e efeito. Você estava falando para mim que está com problema na lombar. Isso. Né? Então a gente tem a causa e o efeito. Qual é o efeito? A dor. Qual foi a causa? A minha, no meu caso, é a ignorância. Né? É o que você vai descobrir. Foi levantar o peso. Aí você vai na fisioterapia, o que ele vai te tratar? A causa ou o efeito? O efeito. Ele vai te tratar o quê? A dor. O que te incomoda? Sim. A dor. O colaborador sai da obra afastado, ele vai para onde? Para fisioterapia. Exato. Ele vai exercer a função dele naqueles dias? Não vai. Vai ficar sem dor? Vai. Aí ele volta daqui uma semana. Vai ter dor de novo. No primeiro dia, no final do dia, ele vai estar com dor. Por quê? Porque ele tratou o efeito, não tratou a causa. Eu trato a causa. Sim. Eu trato a causa. É aí que está o diferente do negócio. Então o cara vai entrar para a obra, eu vou aquecer o tornozelo dele, eu vou aquecer o joelho, eu vou aquecer o quadril, eu vou aquecer a coluna, eu vou aquecer os músculos do peitoral, eu vou aquecer a cervical. Vai ter momento de interação, eles vão interagir um com o outro ali, porque tem momentos que se faz o exercício juntos, existe uma troca, existe um apoio. Então o ambiente ele é transformador. Isso que é o legal. Sabe? O ambiente muda. Quando você trabalha num ambiente agradável, tudo muda, tudo fica mais legal. Sim. E essa é uma das funções do treinamento funcional laboral. Agora, Marcelo, essa atividade laboral, ou seja, atividade física no trabalho, não isenta a pessoa de ter a sua atividade física diária na academia. Pelo contrário. Ele vai continuar. Ele vai continuar. E é interessante que os estudos mostram que as pessoas sedentárias, quando elas são inseridas dentro de um programa de atividade física laboral, a tendência é que elas se matriculem numa academia perto da sua casa. E ela seja um agente transformador dentro da sua própria casa.
Porque ela vai chegar com propriedade e vai falar assim, o meu professor falou lá que é interessante você se movimentar. Então ele matricula-se, ele matricula o esposo, daqui a pouco tá os filhos, porque geralmente os mais jovens já estão fazendo. Né? E fala, pô, eu tô tendo esse negócio aí, tô tendo esse negócio que você faz aí na academia, lá no meu trabalho. Professor Marcelo, e aquelas pessoas que não têm acesso a uma academia, por exemplo? Porque nós sabemos que a academia hoje ela virou uma coisa de luxo. Sim. Né? Os valores são caríssimos, né? E tem até planos familiares que, em tese, seja um pouco mais em conta, mas nós estamos falando aí numa média aí, eu sei porque minha filha vai para academia, minha esposa quer para academia, meu moleque também vai para academia, é uma média aí de o valor mensal de quase um quarto de um salário mínimo. Sim. Quando você acha no mais barato, né? Exatamente. E tem muita gente, da maioria da população, ela mal recebe aí acima do salário mínimo, né? Então isso nos preocupa bastante, né? A gente sabe que esse acesso, às vezes, com essas tecnologias, com esses equipamentos que tem nessas academias mais modernas, muita parte da nossa população não tem acesso. Quando não tem esse acesso, o que você diria para essas pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo e não pode pagar uma academia? O senhor poderia até se disponibilizar para que a gente pudesse estar inserindo aqui no nosso podcast, tá certo, Ricardo? Algumas imagens de pequenos exemplos, até para estimular essa pessoa a desenvolver uma atividade física. É um pedido que eu estou lhe fazendo, viu? Porque esse podcast academia, né? Não vai sair de graça. Alguma coisa só vai ter que demonstrar para a gente com aqui. Certeza. Nem que for uns 5%, 10% lá da sua dica, mas nós queremos inserir aqui no nosso podcast. E vai ser o maior prazer. Eu disponibilizo depois no meu canal. Eu tenho 2 canais, né, no Instagram. Eu tenho o @can.corporativo, que eu só falo sobre treinamento laboral. Perfeito. E eu tenho o Marcelo Funcional, que eu sou especialista. Ali eu só dou dicas sobre treinamento funcional, principalmente das pessoas acima de 40 anos, a qual também sou então eu faço parte disso. Já estou com 47, já faço parte disso. E eu tenho aulas ali. Eu tenho muitas aulas ali. Para quem tem dor no joelho, para quem tem dor na lombar, dor no quadril, são exercícios extremamente fáceis e sem nenhum tipo de equipamento. Na verdade, com uma cadeira e uma mesa a gente já faz uma aula. Poxa, professor, já está começando a me inspirar, hein? É muito interessante esse tipo de trabalho que eu faço, porque até eu vou contar aqui o porquê que eu fui atrás do movimento. Então, quando a gente pensa em movimento, vamos imaginar o seguinte, você falou da questão da academia. Se você está lá numa academia, a academia hoje é repleta de máquinas. E tem máquina de tudo que é. Tem as máquinas que você sobe, parece que você está num robô. Você vai subir e vai se transformar num robô, né? Então, exemplo, você está lá numa máquina, sentado, tem 2 barrinhas aqui, você vai empurrar aqui, né? Que é um peitoral, um exercício de empurrar, né? Empurrar na horizontal aqui. Beleza? Isso aqui é um exercício. O exercício ele é constatado que é o seguinte. A partir do 3º movimento, você não pensa mais, já virou repetitivo. Você não pensa mais. É automático. É automático. O treinamento funcional, ele além de ser físico, ele é cognitivo. Porque você tem que pensar a todos os momentos para fazer. E como é que foi isso aí? Eu estava junto com um antigo sócio meu, Douglas, que já tinha muito mais experiência com relação a isso, e chegou um aluno lá, travadaço. Travado, andando assim. Ele pegou, sabe essas bolinhas que a gente antigamente põe R$1 e tirava uma bolinha daquela? Ele destravou o cara com uma bolinha daquela. Eu cheguei em casa, a minha cabeça estava assim. Eu liguei para ele, a primeira coisa que ele falou assim, não precisa nem falar, eu já sei, até sei o que você vai falar. Você tá com vontade de rasgar o diploma? Eu falei, eu não sei nada. Eu falei, eu não sei nada. Eu quero saber tudo isso. Ele falou, então tá bom, volta aqui amanhã, eu vou te passar o caminho. E eu fui estudar sobre movimento. Aí eu fui entender sobre fáscia, que o nosso corpo é coberto por fáscia, sobre liberação miofascial, sobre os trios anatômicos, Tom Myers. E aí eu fui entender esse movimento que é o corpo. E aí eu me especializei em treinamento funcional e hoje eu dou aula para qualquer tipo de pessoa. Inclusive trabalhando reabilitação.
até dentro da parte da obra, que aquelas pessoas que têm alguma lesão já específica, mas continuam na sua atividade, a gente faz treinos específicos para essa galera. E dentro das empresas, a gente monta departamentos específicos de QVT, que é qualidade de vida no trabalho. Tá. Que hoje a gente tem as normativas, normativa 1, normativa 17. Né? E dentro dos QVTs, eu coloco ali aulas também. Justamente para o cara pegar aquela aula e conseguir fazer dentro da casa dele, se ele não consegue pagar uma academia. Professor Marcelo, antes, Tom, só Sim, para complementar, fica à vontade. Como você já está fazendo uma atividade, já vem prestando serviço de consultoria para algumas empresas do nosso setor da construção, você já desenvolveu algum estudo específico para cada uma das nossas funções que existem dentro da obra? Não, eu desenvolvi um protocolo de trabalho. Tá. Isso eu desenvolvi mesmo, um protocolo de trabalho. Exemplo, para determinadas funções. Exemplo, quem é da construção civil, eu preciso trabalhar determinados exercícios. De uma forma geral, por exemplo, o pedreiro, para o eletricista, para o pintor, para o encanador. Exatamente. Seria o mesmo padrão ou não? Não. O mesmo protocolo, perdão. Não. Exemplo, o pedreiro, ele tem um tipo de atividade a qual ele exerce mais. O movimento repetitivo dele é mais profundo, vamos dizer assim. Ele usa muito mais o corpo. Né? O eletricista, ele trabalha em determinados níveis diferentes. Então, exemplo, o cara está passando uma caixinha, o cara vai passar só naquele andar, só a caixinha de baixo. Então, o cara vai percorrer X metros quadrados só usando a caixinha de baixo. O movimento depois ele vai passar. Isso. O pedreiro não. O cara está rebocando aqui embaixo, daqui a pouco a parede está lá em cima. Ele tem que subir no andaime, ele tem que ser o servente, ele está carregando coisa lá para cima. Perdão. Então, exemplo, o cara que trabalha com gesso, que ele põe até aqueles negócios agora no pé e vai... Então é outro protocolo. É a mesma empresa, são pessoas fazendo a especificidade do movimento diferente. Então, para cada pessoa dessa, eu tenho um protocolo de trabalho. Entendi. E isso é colocado dentro do estudo que você faz a cada obra, a cada empresa que você vai. Na verdade, existe alguma demanda específica, por exemplo, já teve algum cliente teu, por exemplo, que falou, professor Marcelo, eu estou com esse meu setor aqui dentro da obra, o setor de alvenaria, vamos colocar assim, né? A alvenaria que eu estou tendo muito afastamento de alvenaria por conta de dores. Vamos fazer um trabalho somente para esse público-alvo ou não? É preferível fazer com todo mundo dentro da obra por igual? Quando a gente pensar em movimento, como eu tinha falado, o movimento por si só ele vai abranger a todas as pessoas. Tá? Quando uma empresa me chama para falar sobre absenteísmo, que é o afastamento especificamente do trabalho, eu gosto muito de conversar direto com o RH. E o RH me mostra ali qual é a demanda que eles estão tendo. Por exemplo, o pessoal de alvenaria está afastando muito por muita lesão, muito músculo esquelético de lombar ou dores no joelho. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar especificamente essas pessoas, esse grupo específico, e vou trabalhar muito mais, 70% ali dos 20 minutos, 25 minutos que a gente tem, 70% eu vou trabalhar especificamente para a gente tratar o quê? A causa, não o efeito. Então eu vou soltar musculaturas que estão encurtadas e fortalecer as que estão fracas. Ali na hora mesmo. Como? Fazendo o cara agachar com o calcanhar um pouco para fora. Né? Exemplo, aqui mesmo. Ele pode pegar, sentar aqui, ó, eu puxo isso aqui e simplesmente só de eu jogar o meu tronco aqui para frente, eu estou alongando muito o meu ciático aqui. Isso é positivo. Isso é positivo. Poxa, então vou fazer isso agora. Entendeu? E que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. E essa é a minha função como professor, ensinar ele ser um agente multiplicador daquilo. Sim. Entendeu? Coisas básicas. São coisas básicas. Só que, como eu falei para você que eu trabalho num sistema chamado trilhos anatômicos, a gente usa o nosso plano de movimento, eu faço o nosso corpo rotacionar muitas vezes. Então, um simples exemplo, a gente está muito acostumado a agachar, né? Com os pés assim. Eu peço para colocar os pés, os calcanhares para fora e agachar. Eu vou alongar demais a parte interna e externa da minha coxa, não o centro da minha coxa.
Então eu vou trabalhar musculaturas que às vezes não são trabalhadas. Sim. E é justamente aquele trilho que causa o afastamento do funcionário. E que Agora, pode vir a lesão, né? Marcelo, uma pergunta assim, bem de ordem científica. Tá. Essa problemática toda do ser humano, que acaba, na verdade, quase que enferrujando as suas funções físicas, isso aí não tem muito a ver com a questão da evolução? Porque o ser humano, né, Júnior, vivia lá na floresta, na caverna, caçando, fugindo de animais ferozes. Você não acha que é a vida sedentária, a vida social que provocou tudo isso? A gente começa a pensar na tecnologia, né? A tecnologia facilitou. Hoje, com o celular, você faz compra, você pede um transporte, Você paga transferência, dinheiro? tudo você faz. Sem sair nem da sua casa. Eu vim de Sim. metrô pra cá. Sim. Se eu falar pra você que 100 pessoas, de 100 pessoas, acho que 3 subiram a escada normal, o resto estava uma escada rolante, se esmagando, deixando a parte da esquerda aqui pra subir, correndo. Porra, e a escada tá lá, meu. A escada tá lá. Só que a facilidade tem os seus agravantes. Voltando um pouco, a quantidade de pessoas e jovens obesos no Brasil. Vem aumentando muito. É a tecnologia e a alimentação. Cara, o dia inteiro. Vocês viram aí, há uns 25 dias atrás, um professor no interior de São Paulo, acho que foi até demitido da escola, que ele obrigou os alunos a dar a volta na quadra, e a mãe foi buscar, o menino estava assim, ó, o que aconteceu, meu filho? O professor mandou a gente correr na quadra porque eles não entregaram um trabalho. Eu fiz educação física, todos aqui fizeram educação física, era para se movimentar. Hoje você tem alunos que simplesmente sentam ali, não faz, não quer fazer. Só que isso é um problema de ordem pública. Isso a gente vai perceber a longo prazo aqui no Brasil. O sistema de saúde vai ficar comprometido com isso aí. Você vê o Japão, a China. Você conhece algum japonês que é gordo? É raro. Muito raro. Muito raro acontecer. Então, mas quando você pega... Existem na internet vídeos de todas as épocas. Né? Se você pegar vídeos aqui no Brasil, tem um canal do Michel Beto, que eu vejo muito, ele tem vídeos lá dos anos 80, gente que é meio saudosista lá nos anos 80, você pega a maioria dos jovens, são todos esguios. Sim. Né? Dificilmente você pega alguém ali com sobrepeso. Obeso, então, não existe. E hoje, infelizmente, é uma triste realidade. A nossa juventude, se não estiver obesa, é com sobrepeso. É essa parte cultural aí, né, Marcelo? Exatamente. Até porque a gente tinha a rua, né? A gente tinha a rua. Eu Tinha, brinquei ia na rua, pra a gente rua, brincou pô. na Sim, rua. campinho de futebol. Campinho de futebol, brincava de taco, chegava em casa todo esfolado, não sei o que, não sei o que. Sim. E hoje, pô, você tem filho. Eu tenho uma filha. Você tem filho? Sim, eu tenho netas. Entendeu? O que eu falo pra minha filha é o seguinte, minha filha tem 9 anos, eu falo pra ela, atividade física é inegociável. Não importa, inegociável. Tá fazendo jiu-jitsu agora. Aí vai pra escola, gosta de fazer ginástica olímpica. O negócio dela é mais com o corpo. Mas é inegociável. Até porque os estudos comprovam, eu gosto muito de estudo científico. Quando você expõe um jovem a uma competição, ele faz um esporte competitivo, no futuro ele é um jovem com muito mais autonomia cognitiva e de decisão. Ele é um cara que ele vai tomar a decisão por conta própria. Porque quando ele fez atividade física competitiva, ele tinha que decidir. Eu vou jogar minha bola para a direita, para a esquerda ou vou arremessar se for um basquete. É verdade. Verdade. Entendeu? Atividade física está relacionada ao instinto de sobrevivência. Exatamente. Porque, como você falou, a gente saía para caçar. Isso, inclusive, se fala porque o homem fala menos do que a mulher. Sim. Porque se falasse quando tá caçando, espantava a caça. Sim.
E a mulher tinha que cuidar das crianças, por isso que ela fala, a mulher tinha que conversar na caverna. E às vezes era caçado. E às vezes era... Né? Marcelo, nós não temos mais tempo, ali o nosso Everson e também o Ricardo já nos passaram a informação, temos poucos minutos agora. Faça o seu comentário final, companheiro, e deixa também seus contatos para os empresários, né, e pessoas, né, Júnior, que queiram contratar o seu serviço. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente falar desse tema que está crescendo, graças a Deus, no Brasil. Hoje as empresas estão se importando mais com a questão da qualidade de vida no trabalho. Hoje as empresas, principalmente as que prestam serviço para o governo, elas ganham até selos que desenvolvem esse tipo de trabalho, pensando no colaborador como seu maior ativo, como pessoa, simplesmente não como um instrumento de lucro ali. Sim. Eu quero deixar muito claro aqui a minha questão profissional. Eu gosto muito de falar sobre movimento e de transformar a vida do ser humano através do movimento. Eu sou um apaixonado pela atividade física, né? Não é tanto que eu fiz educação física, estudo até hoje a parte do movimento. Quero deixar aqui meu canal, que é o @can.corporativo, onde ali eu falo das questões de ginástica laboral. Quero deixar o meu WhatsApp aqui também, posso passar? Perfeito, fica à vontade. É o 11 95439 1095. Pode me chamar ali. E também tem o meu canal, que eu falo só sobre treinamento funcional, que é o Marcelo 40 Mais Funcional, né? @40 Mais Funcional. Eu acho que é até isso aqui, deixa eu só pegar direitinho aqui. Fica à vontade, você. Confere eu coloco muito mais, eu trabalho muito mais com o campo corporativo, mas eu já pego ele aqui rapidinho. E, como você tinha pedido, eu vou deixar claro, funcional, _40 mais. Funcional, _40 mais. Perfeito. Ali eu tenho aulas de tudo que é tipo, de tudo que é jeito que a pessoa pode desenvolver na casa dela sem nenhum tipo de equipamento, ou às vezes até com uma borrachinha, se ela já está num nível mais avançado. E, como você pediu, a gente vai pensar numa maneira, eu vou deixar a gente deixa um link ali, perfeito, exclusivo para a pessoa, clica e já vai aparecer ali uns exercícios específicos e movimentos, onde vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor ali naquele seu dia. Legal, ok, Marcelo Rubens Orlando, professor de Educação Física, um verdadeiro especialista em uma grande aula. Obrigado, Marcelo. Júnior, você quer deixar um comentário final? Claro, Tom. Obrigado, Marcelo, aí pela sua experiência, dividir aqui conosco, da família Sintracon, de todos os nossos telespectadores, né? Para nós é muito importante a presença de trazer pessoas assim com esse nível de conhecimento, né? Em todas as suas áreas, mas em se tratando da saúde, que é aquilo que nós aqui no Sintracon prezamos mais muito, importante, é a vida dos nossos trabalhadores, né? A qualidade de vida dos nossos trabalhadores. Para nós é uma honra, em nome do presidente Ramalho, obrigado por você estar aqui com a gente, toda a nossa direção, né? E tá aí a dica para os nossos, não só trabalhadores, mas também para os nossos empresários. Olha que nós vamos colocar as nossas equipes de base, viu, Tom? Vai lá cobrar no canteiro cada uma das nossas consultoras para estimular isso. Seja com o professor Marcelo, seja com outro profissional também na mesma área. Porque o objetivo aqui é um só, é o bem-estar dos nossos trabalhadores. E agradeço, professor, você está encaminhando e autorizando para nós esses links, essas imagens, para que a gente possa dar pequenas dicas para os nossos trabalhadores. E para finalizar, Tom, como eu sempre digo, né? A você, trabalhador e trabalhadora da construção, jamais fique só, fique sócio e venha conosco. Ok, perfeito, Júnior. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Gente, não temos mais tempo. Voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Abração.